A Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, iremos começar o culto nesta madrugada de hoje, 20/4/2026, segunda-feira, mês de abril, 028 da madrugada, em Efésios, capítulo 4 dos ensinamentos que nós estamos. Vamos lá. Resumo do capítulo. Paulo agora exorta aqui, tome atitude e que expresse o amor e mantenha a unidade, 4:13. Lembra aos Efésios de tudo que mantém os cristãos em unidade, VV 4:5. Essa unidade é essencial, pois Jeová suprirá a sua igreja com dons pessoais, VV 6:10, destinado a equipar o povo de Jeová para o desempenho do seu serviço, com vistas ao aperfeiçoamento do corpo e sua edificação em amor. Esse crescimento exige que cada membro, cada parte do corpo faça seu próprio trabalho, e assim contribua para o todo, VV 11:16. Neste ponto, Paulo desenvolve uma nova abordagem. A igreja é o corpo de Cristo, como Pai. Neste ponto, Paulo desenvolve uma nova abordagem. A igreja é o corpo de Cristo, como tal. É o seu representante no mundo. Devemos rejeitar toda sorte de corrupção e nos revestimos do novo homem criado segundo Jeová, em justiça e retidão, VV 17:24. Para alcançarmos esse objetivo, precisamos estar bastante próximos na comunidade de fé, VV 25:28. Devemos nos desvencilhar da hostilidade, tratando uns aos outros como Jeová nos trata em Cristo, VV 29:32. Versículo-chave 4:24. Nosso objetivo. Aplicação pessoal. Crescimento germina na camaradagem. Crescimento germina na camaradagem. Destaque-se. De modo digno. 4:1. A palavra grega aichos significa literalmente ajustar a balança. Nossa doutrina deve estar equilibrada com nossa maneira de viver. Exatamente. É como nossa maneira de viver. Isso aqui falou certo. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Nossa doutrina deve estar equilibrada com nossa maneira de viver. É isso mesmo, porque a verdadeira doutrina é como uma maneira de viver. Você está nas bebidas alcoólicas, está se embriagando, está fumando cigarro, está nas drogas, está fumando droga, está na roda dos escarnecedores, está na roda dos adúlteros, dos que amam adultério, a mulher que ama trair o homem toda hora, a mulher que fica casando toda hora, e o homem também que fica casando toda hora, não tem decisão também na vida. É sua maneira de viver. Ou vocês do outro lado estão andando com a vida santa. Sede santo, como eu sou santo. Quem falou isso? Jeová, que é o Criador dos céus e da terra. Vocês têm que ser santos, é a sua vida. É como uma maneira de viver. Todos os dias, meus irmãos, nós temos que santificar. Todos os dias. É diariamente, é cada minuto, cada segundo. A nossa maneira de viver. O crente, ele não vive igual ao mundo. Igual eu, pastor Simão Santo. Eu não ouço o que vocês ouvem. Eu não vejo o que vocês vê. Eu não ando com qualquer pessoa ao meu lado. Como diz, eu não ando com fracassado. O que são os fracassados? Os que amam o pecado, mas não amam dizimar e ofertar, não amam estar dentro da igreja, não amam a palavra e não amam mudar de vida. Entendeu? Por isso que fala de modo digno. A sede da igreja pentecostal, o Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Tem doutrina? Aqui tem doutrina. Aqui não entra qualquer pessoa. Aqui entra sim pessoas para serem libertas e mudar de vida, e não permanecer na vida velha. Entendeu? Vamos lá. As 4 qualidades fundamentais, 4:2. Essas virtudes especificamente cristãs são essenciais para que possamos preservar a unidade do Espírito.
Um só batismo, 4:5. No contexto, o batismo diz respeito muito mais à ação do Espírito Santo. 1 CO 12:3 do que ao ritual da iniciação do batismo pelas águas. Concedeu dons aos homens, 4:7-8. Sob a inspiração de Jeová, Paulo modifica o original do Salmo, a vitória conquistada por Cristo sobre seus inimigos, através de sua morte, a ressurreição e a ascensão, foi distribuída à igreja. Conquanto nosso corpo inclua as bênçãos espirituais, CF IF 1:3. Conta também com os dons espirituais concedidos a cada um, 4:7 RM 12:6-8, 1 CO 12:1-13. Nessa passagem, Paulo nos conclama para vermos líderes como dons de Cristo para a igreja, encarregado de municiar os crentes para que desenvolvam e empreguem seus próprios dons espirituais. VV 9:16. Ele subiu, 4:9-10. Paulo nos lembra de que o Cristo que viveu uma vida humilde entre os homens foi exaltado após sua ressurreição, para se transformar na força suprema do universo material e espiritual. CF IF 1:20-22. Jesus subiu para ser o Senhor Supremo. Prestou bem atenção nessa palavra aqui, né? Está assistindo bem com teus olhos e ouvindo bem com teus ouvidos? E se ligando bem com teus cérebros? Jesus subiu para ser o Senhor Supremo. Tá vendo? Por isso que aqui ama Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor Supremo. A edificação do corpo, 4:14-16. Paulo explica com clareza as implicações da analogia do corpo. Um braço, se ferido, pode causar um mal-estar geral ao corpo. Semelhantemente, um corpo, a igreja precisa estar bem ajustada e consolidada. A unidade do corpo só é possível pelo amor. O crescimento espiritual é fruto do envolvimento de cada pessoa fazendo sua parte. Prestou bem atenção nessa palavra aqui? Prestou bem atenção nessa palavra aqui? O crescimento espiritual é fruto do envolvimento de cada pessoa fazendo sua parte, exercendo seu dom no interior do corpo. Tá vendo, né? Velho homem, 4:22. Paulo refere-se à natureza do pecado que instiga o curso da corrupção. Não tente mudar essa situação, você não terá êxito. A única esperança de uma pessoa está na própria renovação, proporcionado por Jeová. Conforme nos lembra o texto de Efésios 2:1-10, essa nova criação acontece quando cremos em Jesus. Assim compete a nós decidirmos se iremos nos despojar do velho homem e dos desejos pecaminosos, seremos sensíveis a nos revestirmos de uma nova reta criatura. Jeová não deseja forçá-lo a ser devotado. No entanto, se optar pela retidão, ele lhe proporcionará todas as condições. Ira, 4:26. A ira é uma emoção, e o pecado é uma opção. Prestou atenção? A ira é uma emoção, e o pecado uma opção. Você pode se sentir irado, mas pode decidir não pecar. Tá vendo, né? Veja Ira, PP 72, 196, 359. Por isso que fala, ireis, mas não pequeis. Por isso que fala, ireis, mas não pequeis. Irá, todo mundo ira? Ira, todo mundo ira. Mas não pode o quê? Pecar. A ira não é só contra você batalhando contra o seu irmão, como no dia de hoje, que está cheio de inveja, não. A ira também é contra Jeová, é contra Jesus, é contra o Espírito Santo, é contra a palavra, é contra os dízimos da oferta, que a pessoa fica irada. Tem pessoas que não gostam que falam dos dízimos da oferta, que ela já fica irada, já está o quê? Pecando. Não gosta de ouvir a verdade, que ela já ira, quando fala a verdade já fica irada, não aceita a verdade. Então já está o quê? Pecando. Quando a pessoa ira e não peca, ela está mudando de vida, ou seja, ela está controlando o seu pecado. Ela não está deixando o pecado dominar ela, mas se ela está controlando o pecado. Entendeu? Por isso que fala, ireis, mas não pequeis, exatamente. A ira também é muita coisa. A ira significa fofoca, inveja, olho grande, falar mal do pastor, falar mal da igreja. Tudo isso também é ira.
E toda pessoa que fala mal do pastor, ela está irada e está pecando. E o final dessa pessoa é inferno e lago de fogo. Se ela não arrepender rápido. Continuando. Obra 4:28. Os atos são mais do que um meio de autossustento ou até mesmo de autorrealização. Através de nossas ações, ganhamos dinheiro para que possamos acudir ao necessitado. Tá vendo? Por isso que fala obra. Ela ganhamos dinheiro para que possamos acudir ao necessitado. Tá vendo? Assiste bem teus olhos, ouve bem teus ouvidos e liga bem teus cérebros. Os atos são mais do que um meio de autossustento ou até mesmo de alta realização. Através de nossas ações, ganhamos dinheiro para que possamos acudir ao necessitado. Tá vendo? Por isso que fala obra. Não entristeçais o Espírito de Jeová, 4:30. Aqui está falando dos dízimos da oferta também. Entendeu? Não entristeçais o Espírito de Jeová, 4:30. O pensamento do versículo é que a desobediência de qualquer desses mandamentos causam importantes e terrível angústia e aflições ao Espírito Santo, que habita em nós. O paralelo mais aproximado pode ser de um pai que sofre ao saber que seu filho cometer um crime. Como Jeová fica magoado sempre que hostilizamos um ao outro. Tá vendo? É isso aí. Vamos agradecer, soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto nessa madrugada, abençoe somente os inscritos e somente os dizimistas e ofertantes e mais ninguém. Amém e amém. Até o próximo culto e até o próximo vídeo. Ainda nós estamos aprendendo, tópico focalizado no esboço, povo, corpo e família, encarnação. É porque muitos não entendem o que é família. Muitos não entendem o que é isso aqui. Muitos acham que família é só fazer filhos e filhas. E eles acham que é isso. Não. Família não é isso aí não. Aqui nós estamos aprendendo. Tá vendo o que é família? Família é isso aqui, ó. Tudo que nós estamos aprendendo aqui é família. Toda palavra, todo evangelho, isso aqui é família. E quem não segue essas palavras aqui, não tem família. Ou seja, não tem salvação. Entendeu? E quem não segue tudo isso aqui, a pessoa não tem família. Agora, a pessoa que segue a palavra aqui, ela é uma família. Porque a própria palavra é a família. Porque a própria palavra dos ensinamentos é a vida. Entendeu agora, né? Por que você do outro lado das suas vidas dá errado? Porque não segue a palavra que é a família. Essa palavra aqui que é a família. O homem e a mulher que anda nisso aqui, ele já é tudo. Entendeu? Até o próximo culto e o próximo vídeo.